Graça a paz do nosso Senhor. Não conhece, me chama, né? Amém. Abençoe com a fé adventista. A gente vai estar estudando agora, irmãos. Eu não sou da igreja adventista, mas Deus mandou falar assim, provavelmente para alguém. Vai falar agora, né, a história do profeta Daniel. É o último dos profetas. A gente fez todos os profetas menores, que eram a mesma quantidade dos apóstolos, né, 12. Mas bem que os apóstolos eram mais, né, se for contar com Judas, o traidor, né? Teve Matias que substituiu ele, né? E o Paulo também. Acaba sendo 14 no total. Mas conhecido como 12 apóstolos. Né? A gente vai falar agora a história de Daniel, então. Linda e desenhada da Bíblia. Primeiro a gente vai ver o significado do nome. Depois a gente vai ver a história. Daniel, no hebraico, significa Deus é meu juiz. Significa apenas juiz também. Aquele que julga. Deus também significa Senhor. Na verdade, essas partes aqui, juiz, aquele que julga, Deus e Senhor, é só um pedaço do nome dele. O nome dele completa Deus é meu juiz, o Senhor é meu juiz também. Esses dois significados. Que Deus que julga a nossa causa, Senhor. Vamos ver a história do profeta linda desenhada na Bíblia. Primeiro eu vou ler com vocês a inteligência artificial, que é um resuminho básico, depois eu vou ler de um site, tá bom? Eu mando ler da inteligência artificial hoje também. Geralmente estou lendo só em sites agora. O profeta Daniel foi um jovem nobre judeu levado ao cativeiro na Babilônia, por Nabucodonosor em 605 a.C. Famoso por sua sabedoria e pelo dom de interpretar sonhos. Ele manteve sua fé inabalável em Deus e ocupou altos cargos nos impérios babilônicos e persa. Ele foi governador, nem assim como José foi, e Daniel também foi. A vida de Daniel é uma das narrativas mais marcantes da Bíblia. José foi do Egito, né? E Daniel de Babilônia. Dividida entre suas experiências de coragem e suas visões proféticas. Momentos históricos, capítulo 1 ao 6. O teste de alimentação. Junto com seus amigos Ananias, Misael e Azarias, que tiveram o nome depois mudado, né, quando eles mudaram lá para Babilônia, né? Daniel também teve um nome mudado também, para Belsazar. Na verdade, Belsazar era um dos amigos dele. Vamos lá. Daniel recusou o banquete luxuoso do rei para não se contaminar. A lei de Moisés não pôde comer conforme as coisas. Né? Após 10 dias comendo apenas vegetais e água, eles se mostraram mais saudáveis e 10 vezes mais sábios que os sábios do rei. A estátua de Nabucodonosor. Daniel interpretou o sonho do rei sobre uma grande estátua de diferentes materiais, o que representava a sucessão de reinos mundiais e o estabelecimento de um reino eterno de Deus. A fornalha ardente. Os amigos de Daniel se recusaram a adorar uma estátua de ouro e foram jogados em uma fornalha superaquecida. Eles foram os únicos que não se curvaram a Deus, né? Por isso que eles foram jogados lá. A gente acha que Daniel não estava ali naquele momento. Senão ele não teria curvado também, né? A Bíblia não fala se estava ou não, mas muita gente acha que não. Estava o povo de Israel todo, só que só os 3 que não se curvaram. Daniel provavelmente não estivesse ali. Né? A novela de Daniel mostrou ele doente, ele não estava por isso, né? Mas na Bíblia não fala nada. Vamos lá. Eles foram milagrosamente protegidos por um ser divino e saíram ilesos. No caso de Jesus, né? Yeshua. Fala amém. Maranata. Yeshua Maranata. O banquete de Belsazar. Daniel leu a misteriosa escrita na parede Mene, Mene, Tekel e Parsim. Durante uma festa do rei Belsazar, sentenciava o fim do Império Babilônico. No Cova dos Leões, invejosos os oficiais do rei Dário, ou Dario, né? Não sei como se fala, cada um fala de um jeito, convenceram o monarca a proibir qualquer oração que não fosse direcionada a ele. Daniel continuou orando a Deus e foi jogado na cova dos leões. Foi protegido por um anjo e saiu sem nenhuma arranhão.
Visões proféticas de Daniel, no capítulo 7 a 12. Na segunda metade do livro, o estilo muda para a literatura apocalíptica. Daniel relata visões detalhadas sobre o final dos tempos, a vinda do Messias, a ascensão e a queda de impérios mundiais, como a Grécia e Roma, e a vitória final do reino de Deus sobre o mal. O escrito da agência artificial resumiu, né? Agora vamos ler com vocês o que o site aqui fala, Bíblia On, dando os créditos para eles. Tem que dar os créditos quando a gente pega alguma coisa de algum lugar, né? Então, vamos lá. A história de Daniel. Daniel foi um jovem judeu de linhagem nobre, que se tornou um grande profeta de Deus. Quando Jerusalém foi conquistada pelo rei Nabucodonosor, Daniel foi levado cativo para a Babilônia, escolhido para servir na corte real. Fiel a Deus, ele recusou-se a adotar os costumes pagãos, mantendo-se íntegro ao Senhor. Durante sua vida e seu reinado, Daniel serviu sob o reinado de 4 reis: Nabucodonosor, Belsazar, Dário né, e Ciro. Apesar de enfrentar diferentes reis, impérios e culturas, Daniel permaneceu firme em sua fé, mesmo diante de grandes perigos. Sua sabedoria e integridade foram destacadas quando interpretou sonhos, enfrentou desafios como a fornalha de fogo e a cova dos leões. A integridade é fazer tudo certo, né, para quem não sabe. Daniel recebeu visões proféticas sobre o futuro e desempenhou papéis importantes de destaque na administração dos reinos babilônicos e persas. Sua vida é um exemplo de fé e coragem diante de adversidades. Deus é o nosso condutor, te abençoe com bons pergaminhos, broquéis. Amém. Quando Daniel servia na corte babilônica, o rei Nabucodonosor teve um sonho inquietante, e nenhum dos sábios da Babilônia conseguiram interpretá-lo. Daniel foi chamado e, com a ajuda de Deus, revelou o significado do sonho, que faltava de uma grande estátua representando diferentes reinos. O rei ficou impressionado e promoveu Daniel a uma posição de destaque. Mais tarde, Nabucodonosor fez uma estátua de ouro e ordenou que todos os adorassem. Daniel e seus amigos recusaram-se a adorar a estátua e Sadraque, Mesaque e Abednego, que são os amigos dele, que eram os nomes mudados, né? Babilônia, são o nome deles babilônicos, foram lançados em uma fornalha de fogo ardente. Deus os protegeu e eles saíram ilesos, mostrando o poder de Deus. Deus é afiliado e dá a cura, né? Anos depois, quando o rei Belsazar, filho de Nabucodonosor, fez um banquete usando os utensílios sagrados do templo, uma escrita misteriosa apareceu na parede. Daniel interpretou a mensagem. Anunciava sua queda ao fim do seu reino. Naquela noite, o Império Babilônico foi conquistado pelos medos e persas. Para quem está percebendo aqui, né, o site está explicando melhor o que a agência artificial resumiu, né? Vocês mandou ler primeiro. Então vamos lá. Mais tarde, sob o reinado de Dário, ou Dario, como você preferir chamar, Daniel foi jogado na cova dos leões para continuar adorando a Deus, desobedecendo ao decreto real. Foram pessoas lá, né, que tinham inveja de Daniel e inventaram esse decreto. Foi explicado anteriormente lá naquele resumo da inteligência artificial. Eles enviou um anjo para fechar a boca dos leões. Daniel saiu ativo e ileso, foi salvo. Amém, ora Maranata, Yeshua, volta Senhor Jesus. Este milagre fortaleceu a fé dos habitantes do reino. Daniel também teve visões proféticas sobre o futuro, incluindo a vinda do Messias. Jesus que ele veio, né? Ele voltará. Amém. O Messias voltará. E o final dos tempos. A vida de Daniel é um exemplo de fé e coragem. Mesmo no exílio, ele manteve sua fé em Deus. O povo de Deus foi exilado, né? Levado cativo à Babilônia. Enfrentou perigos como a fornalha de fogo e a cova dos leões. Ele está falando aqui sobre a fornalha de fogo, mas ele não enfrentou só os amigos, né? Ele está falando de maneira errada. O site errou nesse ponto. Sua conduta e coragem são exemplos poderosos de fé e integridade. Fala, meus. Somos dignos de desatar as sandálias do Mestre, Jesus, Yeshua. Amém.
Acontecimentos marcantes na vida de Daniel. E você cantarolar com os passos. Exílio na Babilônia. Daniel, ainda jovem, foi levado como um cativo para a Babilônia durante o reinado de Nabucodonosor. Dieta de Daniel. Daniel e seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, que eram os nomes deles no hebraico, né? Recusaram-se a comer os alimentos do rei, para não se contaminar, optando por uma dieta simples de vegetais e água. Deus os abençoou com saúde e sabedoria. A lei de Moisés não podia comer carne de porco, outras coisas que eles comiam, né? Vocês comeram isso. Interpretação do sonho de Nabucodonosor. Daniel interpretou o sonho de Nabucodonosor sobre uma estátua feita de diferentes metais, que simbolizava futuros reis. Depois vocês precisam estar me lembrando que é o jejum de Daniel, né? Só comeram coisas da terra, tomaram água. Fizeram tipo um jejum também, né? Vocês comeram só isso. Vamos lá. Interpretação dos sonhos de Nabucodonosor. Daniel interpretou o sonho de Nabucodonosor sobre uma estátua feita de diferentes metais, que simbolizava futuros reinos. A panela de fogo ardente. Embora a história contada em Daniel 3 foque em seus amigos, Daniel é mencionado como parte do grupo que permaneceu fiel. Seus amigos Sadraque, né, Mesaque e Abednego, que eram os nomes mudados, né? E atrás foi o nome deles normal. Agora o nome deles babilônicos. Foram jogados no forno, fornalha de fogo ardente, por não adorarem a imagem de ouro de Nabucodonosor. Mas foram milagrosamente salvos por Deus. Visões e revelações proféticas. Daniel recebeu várias visões sobre o futuro, incluindo a visão dos 4 animais e a visão das 70 semanas, que profetizam eventos futuros e o final dos tempos. O banquete de Belsazar. Daniel interpretou a inscrição misteriosa na parede durante o banquete do rei Belsazar, anunciando o fim de seu reino naquela mesma noite. Belsazar foi morto e o Império Babilônico caiu. Cova dos Leões. Daniel foi lançado na Cova dos Leões, por continuar a orar a Deus, desobedecendo ao decreto do rei Dário. Deus enviou um anjo para fechar a boca dos leões e Daniel foi salvo. Revelações sobre o futuro. Nos últimos capítulos do livro, Daniel recebeu visões sobre o futuro distante, incluindo o surgimento de reinos e o final dos tempos. E não conta nem que Nabucodonosor ele converteu ao Senhor. Né? Ele era muito soberbo. A Bíblia fala que foi Deus que deu o reinado do mundo quase todo para ele. Mas a Bíblia fala que foi Deus. Ele não reconheceu isso, achava que foi ele mesmo. Estava conquistando o mundo quase todo. Aí Deus foi e fez ele virar um animal. E se não arrependesse, ele iria morrer. Porque ele se arrepende e volta a ser um humano de novo e ainda se converte também. Ele era muito soberbo. Vamos continuar aqui. Estudo bíblico sobre Daniel. Infelizmente, nem todos são soberbos se convertem. Né? Deus falou isso também. Vamos lá. Visões e revelações proféticas de Daniel. Inclusive, é muito difícil um soberbo converter. Né? Assim, realmente, quem converte são os humildes. Né? Vamos lá. Ele é uma pessoa que não prestava fazer tudo errado, mas era humilde. Né? Vamos lá. Visões e revelações proféticas de Daniel. Daniel teve várias visões e revelações proféticas, que são muito importantes. Quem converteu foi Nabucodonosor, foi aquele que escreveu na parede, que ela morreu mesmo. Então, no caso, o bisavô dele. Estou falando pai aqui, mas está errado também. É bisavô. Uma das visões mais conhecidas é a dos 4 animais. Nessa visão, Daniel viu 4 grandes animais. Porque o avô dele, que era mais o pai dele, reinaram muito pouco e morreram logo em seguida. Ele reinou depois, né, no lugar do Nabucodonosor. Vamos lá. Nessa visão, Daniel viu 4 grandes animais, cada um representando um reino poderoso que surgiria no futuro. O primeiro era um leão com asas, o segundo um urso, o terceiro um leopardo com 4 asas e 4 cabeças. O quarto era um animal terrível e forte, com 10 chifres. Um desses animais simbolizava um império que governaria a Terra. Outra visão importante é das 70 semanas.
Daniel viveu um período de 70 semanas, os quais são períodos de 7 anos cada, da chegada de um líder especial que traria grandes mudanças. Esse período inclui eventos importantes, como a reconstrução de Jerusalém, do templo, e o surgimento do Messias. Essas visões mostravam que Deus tinha um plano e auxiliavam as pessoas a entenderem como os eventos se desenrolariam. Vou fazer uma pausa aqui e vou continuar. Deus falou que destruiria o templo e reconstruiria de novo em 3 dias. Ele não está falando do templo em si na época. A Bíblia fala que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Ele está falando da morte dele e da ressurreição dele. É isso que ele estava falando. Isso também simboliza a volta dele também. São profecias fundamentais para entender o que acontecerá no final dos tempos. Como Deus cumpre suas promessas. O profeta Daniel teve visão de tudo o que aconteceu depois dele, até o final dos tempos. Jesus ia vir em tudo, né? Tudo que aconteceu depois dele. Ele soube. Um anjo deu essa visão para ele. A gente sabe que foi o próprio Deus. A Bíblia fala anjo, mas a ajuda do Espírito Santo que a gente lê a Bíblia com a ajuda do Espírito Santo, né? O Espírito Santo nos dá a interpretação correta, né, divina. Ela vai nos ajuda. Estudo bíblico sobre Daniel. Visões e revelações proféticas de Daniel. Que eu já li, né? O próximo. Daniel interpreta. Peraí, deixa eu ver. As visões mostravam que Deus tinha um plano para auxiliarem as pessoas, entenderem como os eventos se desenrolariam. Isso eu já li também. Não interpreta o sonho mesmo, da Nabucodonosor. Nabucodonosor, rei da Babilônia, teve um sonho estranho e inquietante. Ninguém conseguia entender. Ele viu no caso de Deus, né, que Deus ele viu uma enorme estátua feita de diferentes metais. Ouro, prata, bronze, ferro, uma mistura de ferro e argila. A cabeça da estátua era de ouro, o peito e os braços eram de prata. O ventre e as coxas eram de bronze, as pernas eram de ferro, os pés eram uma mistura de ferro e argila. Deixa Deus governar a sua vida, tá bom, gente? Nabucodonosor ficou preocupado com o sonho e chamou todos os sábios para interpretá-lo, mas ninguém conseguia explicar. Então Daniel foi chamado. Com a ajuda de Deus, Daniel revelou o significado do sonho. Ele explicou que a estátua representava uma série de reinos que sucederiam. A cabeça de ouro representava o próprio Império Babilônico. Os outros metais representavam reinos futuros, que viriam depois da Babilônia. A prata representava o Império Medo-Persa. O bronze, o Império Grego, e o ferro, o Império Romano. Daniel também falou sobre uma pedra que destruía a estátua, se tornava uma grande montanha que enchia a terra. E simbolizava o reino eterno de Deus, que substituiria todos os reinos humanos. Amém. Deus é digno, muito digno da interpretação. A interpretação de Daniel fez com que Nabucodonosor reconhecesse a sabedoria divina e elevasse Daniel a uma posição de destaque no seu reino. Amém. Do Lobos Conjuntura, Vodú do Inferno, jornal. Tira das cadeias, das prisões. Amém. Daniel na cova dos leões. Daniel era um dos governantes mais respeitados no reino do rei Dário. Por sua sabedoria e integridade, isso causou inveja em outros líderes, e procuraram um modo de prejudicá-lo. Sabendo que Daniel orava diariamente a Deus, eles convenceram o rei Dário a emitir um decreto proibindo orações a qualquer Deus ou homem, exceto ao próprio rei. Quem desobedecesse seria lançado na cova dos leões. Mesmo sabendo do decreto, Daniel continuou a orar a Deus, como sempre fazia. Os conspiradores então denunciaram Daniel ao rei. Apesar de Dário gostar de Daniel e não querer prejudicá-lo, ele foi obrigado a cumprir a lei que havia assinado. Assim Daniel foi lançado na cova dos leões. Durante a noite, o rei Dário ficou angustiado esperando que o Deus de Daniel o salvasse. Na manhã seguinte, ele correu até a cova e com alívio ouviu Daniel responder. Deus enviado um anjo para fechar a boca dos leões, protegendo. O rei, maravilhado com o poder de Deus, ordenou que Daniel fosse retirado da cova. Os conspiradores foram punidos. Dário então proclamou a todos no reino que o Deus de Daniel era o Deus vivo e digno de adoração, único a ser adorado. O banquete do rei Belsazar.
Durante uma grande festa, o rei Belsazar, que governava a Babilônia, fez um banquete para 1000 convidados. Que a ordem está errada, né? Esse rei foi antes do outro, mas enfim. Durante a celebração, ele ordenou que trouxessem peças de ouro e de prata, que haviam tirado do templo de Jerusalém. O rei e seus convidados usaram esses objetos sagrados para beber vinho e louvaram a outros deuses. De repente, uma mão misteriosa apareceu e começou a escrever na parede do palácio. O rei ficou apavorado, seu rosto ficou pálido, e ele mal conseguia se manter de pé. Nenhum de seus sábios conseguia interpretar a mensagem. A rainha então lembrou-se de Daniel, conhecido por sua sabedoria para interpretar sonhos no reinado de Nabucodonosor. Daniel foi chamado e, com a ajuda de Deus, revelou o que a mensagem dizia: Mene, Mene, Tekel, Parsim. Ele explicou que Deus havia contado os dias do reinado de Belsazar e o havia terminado. Também que o rei havia sido pesado e achado em falta, e que seu reino seria dividido entre os medos e os persas. Naquela mesma noite, Belsazar foi morto, e Dario, o medo, assumiu o reino, cumprindo a profecia de Daniel. Os amigos de Daniel e a fornalha de fogo ardente. Embora a Bíblia não mencione Daniel diretamente nesse evento, o episódio está descrito no capítulo 3 do livro de Daniel. A narrativa se concentra principalmente em seus 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego. O rei Nabucodonosor fez uma enorme estátua de ouro e ordenou que todos o adorassem. Sadraque, Mesaque e Abednego, amigos de Daniel, se recusaram a adorar a estátua, não tendo sua fé em Deus. Por causa disso, foram jogados em uma fornalha ardente. No entanto, Deus os protegeu e eles saíram ilesos, sem nem mesmo estar queimados e com cheiro de fumaça. O rei ficou surpreso e viu que um quarto homem, parecido com um anjo, estava com eles na fornalha. Impressionado com o milagre, Nabucodonosor elogiou a Deus, o Deus dos 3 homens, e promoveu no reino. A dieta de Daniel. Quando Daniel foi levado para a Babilônia, ele e seus amigos Sadraque, Mesaque e Abednego foram escolhidos para servirem na corte do rei. Eles receberam a comida real, mas Daniel decidiu não comer esses alimentos, para não se contaminar, preferindo apenas vegetais e água. Ele pediu permissão ao responsável pela alimentação para seguir essa dieta por 10 dias. A dieta de Daniel consistia basicamente em vegetais e água. Daniel e seus amigos optaram por não consumir os alimentos e o vinho oferecidos pelo rei da Babilônia. Poderiam incluir carnes e outros alimentos considerados impuros, segundo as leis judaicas. Eles escolheram uma dieta simples e saudável para se manterem fiéis a Deus e suas leis. No final do período, Daniel e seus amigos estavam mais saudáveis e fortes do que os outros jovens. Por causa de sua fidelidade a Deus, Daniel foi abençoado com sabedoria e inteligência, destacando-se na corte do rei. O exílio na Babilônia. Daniel era um homem judeu, malvado para a Babilônia, quando o rei Nabucodonosor conquistou Jerusalém. Ele foi exilado junto com outros jovens de famílias novas, para servir na corte do rei. Apesar de estar em uma terra estrangeira, Daniel manteve sua fé em Deus e seguiu as leis de sua religião. Por causa de sua sabedoria e integridade, Daniel rapidamente se destacou, sendo escolhido para aprender a língua e cultura dos babilônicos. Mesmo no ambiente pagão, Daniel continuou a confiar em Deus, o que o ajudou a prosperar no exílio e a ganhar favor na corte do rei. O que aprendemos com a vida de Daniel? A vida de Daniel nos ensina lições valiosas sobre fé e coragem. Mesmo em situações difíceis, como o exílio na Babilônia, Daniel permaneceu fiel a Deus. Ele nunca se corrompeu, mesmo quando isso significava arriscar sua vida, como recusar-se a comer os alimentos impuros do rei e continuar adorando a Deus, mesmo quando decreta o rei Dário também. A história de Daniel mostra a importância de confiarmos em Deus, mesmo nas situações difíceis da vida. Sua fé resultou em milagres, como ser salvo da cova dos leões, e demonstrou que Deus honra aqueles que são fiéis. Além disso, Daniel nos ensina sobre a importância da sabedoria e da humildade. Ele interpretou sonhos e visões não por sua própria capacidade,
mas com a ajuda de Deus, o soberano, o eterno. Sempre reconhecendo que a sabedoria vinha do Senhor, de Deus. Daniel enfrentou inveja, traições e tentativas de destruição, mas permaneceu firme, sabendo que Deus estava com ele. Só para dar um exemplo de como a fé e a confiança em Deus podem sustentar e guiar, mesmo nas situações mais difíceis da vida. Amém. Ora, Maranata, volta, Senhor Jesus. Amanhece nosso ser. Tira toda a confusão do nosso meio, todo demônio. Não é isso, né? Te espero semana que vem. Mais um vídeo profético no canal. Sempre que der a ler salmos, tá bom? Tira toda essa mordaça da tua boca, mordaça da justiça.